boa noite a todos os presentes. Gostaríamos de chamar a todos que estão aqui no teatro para sentar um pouco mais à frente, por favor. Sejam todos bem-vindos ao seminário de 10 anos do FECOM UFF, Memórias, Lutas e Direitos. Vamos dar início à mesa 2, Centro de Documentação e Memória, Usos e Desusos da Narrativa Histórica. Vamos chamar para compor a mesa o professor Marcos Holender. É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, atualmente professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e diretor do Centro de Conservação da Memória, o SECOM. Desde 2015, participa da diretoria do Comitê Brasileiro de Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do ICOMOS Brasil, sendo desde 2023 o seu diretor-geral de projetos. Vamos chamar também a professora Beatriz Kushner, que é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora junto ao PPGA da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente da ANPUR. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a... Oi? Tá? Tá ligado? Tá abaixo. Tá. Prazer ter todo mundo aqui, né? Principalmente agora, para assistir a palestra da professora Beatriz Kushner. A professora Beatriz Kushner, eu conheço ela indiretamente há muitos e muitos anos, porque provavelmente, tenho praticamente certeza que na época que eu comecei a pesquisar no Arquivo Central da cidade do Rio de Janeiro, a professora Beatriz era diretora do arquivo e foi responsável pela organização do arquivo, que possibilitou, né, que as nossas pesquisas acontecessem de modo muito fluente, né? Então a professora é historiadora, mas também tem formação em arquivo, né, em centro de memória, e é uma militante da área da história e dos arquivos, sendo hoje, inclusive, presidente da ANPUR Rio. Acabou de tomar posse sendo presidente da ANPUR Rio, e vocês vão sempre poder associar o nome dela a essa militância, né? Essa militância tanto na área da história, na área profissional, na área do patrimônio, na área dos arquivos, né? Sempre ocupada na melhor preservação, organização e respeito ao profissional e ao material também dessas áreas. É muito difícil falar da Beatriz, porque a Beatriz era a minha referência bibliográfica antes de conhecê-la, então, né? Vou passar, sem mais delongas, passar a palavra à professora, tá? E tenho certeza que vai ser uma grande noite, vocês vão aproveitar muito, né, os saberes da professora Beatriz. Então, boa noite a todos. Queria agradecer ao Marcos por estar aqui, porque a gente se conhecia virtualmente pelo fórum e hoje finalmente conhecemos ao vivo, mas era como se já nos conhecêssemos há muitos anos. Eu trouxe um texto para conversar com vocês, que é um texto que eu fiz como professora visitante na UFOP, com uma bolsa do INCT Proprietas. E porque se avizinhavam os 60 anos do golpe, eu fiquei pensando no que eu podia contribuir para essa discussão. E o texto se chama Quando 2 mais 2 não é igual a 4, pesquisa, arquivos e autenticidade, uma contribuição à luta por direito e reparação. Nessa perspectiva o texto parece que tem muitas páginas, mas com a idade eu precisei imprimir em letra 16, porque senão eu não leio mais. Então,
É um pouco por isso que tem muitas páginas. Então, durante a preparação desses 60 anos do golpe, eu me perguntei o que eu poderia contribuir, porque há umas semanas atrás eu vi uma reflexão da professora Samantha Vesquadrati, minha colega na UF, que eu gostei muito, que ela disse que nos 40 anos do golpe, em 2004, foi o boom das produções, e o meu livro de doutorado sai nessa época. Nos 50 anos do golpe, nós vivemos as reflexões que vieram da Comissão Nacional da Verdade. Então, o que pode se trazer nos 60 anos do golpe? Que caminhos a gente pode seguir e apresentar nesse momento? E aí eu fiquei pensando em como eu queria contribuir para isso. E acredito que ponderar sobre os arquivos da ditadura, com muitas aspas, as suas origens, os dilemas enfrentados e as possibilidades, seja algo que me instiga. E como aqui a gente está debatendo um centro de memória, eu queria muito aproximar vocês dessa reflexão sobre esses arquivos da ditadura. Além disso, me estimula a refletir sobre a autenticidade e a veracidade dos documentos em arquivos públicos. Por que isso? Porque eu vejo um pouco uma geração mais nova ter uma ideia, ao ir no arquivo, de que vai sacar um documento daquele monte de dossiês e coleções e dizer: eu mudei a face da história ao encontrar esse documento. E eu vou mostrar para vocês 2 documentos falsos de arquivos, e como se a gente não fizer uma pergunta a ele correta e não entendê-lo numa cadeia de custódia, a gente vai estar reproduzindo essa informação falsa. Todo documento que está no arquivo, ele é autêntico, original, porque ele foi produzido para estar ali. As informações contidas nele não são necessariamente verdadeiras. É isso que eu queria um pouco discutir com vocês. E aí eu vou trazer esses 2 exemplos, um que é bem contemporâneo, e eu tenho certeza que todos vocês vão lembrar, e um outro que é dos anos 70, que foi objeto da minha tese de doutorado. E essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês é uma pesquisa em andamento, é uma reflexão que eu já venho fazendo sobre os arquivos, pelo menos desde o começo dos anos 2000, e venho publicando sobre isso. Mas antes eu queria fazer uma pontuação sobre ser dos arquivos públicos em ambos os lados do balcão, né? Eu sou uma pesquisadora desde meados dos anos 80, e entre 2005 e 2020 eu dirigi o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e desde 2015 eu participo como membro da ANPU no Conselho Nacional de Arquivos. Então, eu estou nesses 2 lados do balcão e queria um pouco que a gente pensasse como é isso, e como também estar do outro lado do balcão, dentro dos arquivos, é uma possibilidade de trabalho para os historiadores. Por estar aqui na comemoração de um centro de conservação da memória, mais do que diferenças ou separações, eu desejo ponderar sobre as aproximações. E aí eu queria muito me aproximar de uma reflexão da professora Ana Maria Camargo, numa entrevista que ela deu em 2019. E eu faço isso porque em setembro do ano passado, a professora Ana Maria Camargo, que é uma referência para nós que lidamos com história e arquivos, faleceu muito repentinamente. Então, é uma pequena homenagem para essa grande pensadora dos arquivos brasileiros. E aí Ana Maria vai dizer que o nome Centro de Memória é uma peculiaridade nossa, do Brasil. Basta pesquisar na literatura de outros países e não se vai encontrar essa expressão para designar um arquivo ou um centro de documentação. Se eu fosse, ela diz, comparar o Centro de Memória com as instituições mais convencionais de custódia de documentos, como museus, bibliotecas e arquivos, eu os aproximaria da ideia de arquivo. O Centro de Memória seria um arquivo alargado, um arquivo que comporta não só o material que a instituição naturalmente produz e acumula ao longo das suas atividades, mas também aquele do qual ela se apropria para se desenvolver e cumprir a sua missão. Quanto maior for o grau de intervenção de uma instituição no meio em que atua, maior a importância do seu arquivo e do seu centro de memória. E sincronizado a essas ideias da Ana Maria,
a professora Heloísa Belotto, que além de tudo é pai do Belotto, roqueiro do Titãs. A professora Heloísa, ela que faleceu um pouco antes da professora Ana Maria, que são duas grandes referências da arqueologia brasileira, quando ela resenha um livro da professora Ana Maria Camargo e da Silvana Goulart sobre os centros de memória, ela vai nos advertir que, para acabar de uma vez com essa falsa ideia, infelizmente ainda tão arraigada entre nós, de que esses centros são entidades supérfluas, onerosas e condenadas a uma vida efêmera, a professora Ana Maria e a professora Goulart explicam onde residem o benefício e a vantagem daqueles acervos heterogêneos que estão nos centros de memória, plenos de coisas desconexas, entre aspas, outrora tão pouco compreendido e pouco aceito. O perfil de um centro de memória é logo absorvido pelo leitor. Camargo e Goulart tiveram a preocupação de expor ao leitor o que chamavam de lógicas contemporâneas, fazendo-as assim entender a nova face das organizações e do trabalho, assim como a questão da circulação instantânea e do compartilhamento de informações propícias pelas novas tecnologias. Nesse sentido, surgem novas formas de gestão do conhecimento e, consequentemente, novos contornos da produção e da organização e da acumulação e da eliminação e da guarda dos documentos, em especial os não governamentais. E tudo isso pode estar no bojo dos centros de memória em sua nova roupagem. Partindo dessa aproximação nossa entre arquivos e centros de memória, eu queria lembrar que nesse pacto de conceitos é fundamental para mim poder retroceder no tempo, né? Em 2006, quase 20 anos atrás, e ainda nos reflexos dos 40 anos do golpe, nós vivíamos as restrições de acesso aos documentos dos arquivos da ditadura. Pois é, durante a passagem do governo Fernando Henrique para o primeiro governo Lula, o Fernando Henrique deixa uma pegadinha que a gente achou que o Lula não ia levar para frente. Ele não só leva para frente esse decreto, como esse decreto vira uma medida provisória, que depois vai virar uma lei, chamada 11.111, de 5 de maio de 2005, que muitas das coisas que eu vi para minha tese de doutorado defendida em 2001, a partir de 2005 eu não conseguia mais ver, num período democrático. É um pouco por aí que a gente vai conversar. Essa temática que eu me depararei mais à frente, eu escrevi para um periódico aqui de Minas, da revista do Arquivo Público Mineiro, um texto intitulado Decifrando as Astúcias do Mal, em que eu vou esquadrinhar um pouco essas fontes documentais produzidas pelas polícias políticas e como elas deveriam ser acessíveis a todos. Então nós vivemos, infelizmente, os limites tênues que separam o que era público para o corpo social e o que feria a dimensão privada da história do cidadão. E aí, enquanto historiadores, vocês poderiam me perguntar, mas para que eu preciso saber dessa legislação toda? Se a gente não dominar a legislação que vigora nos arquivos, muitas vezes a gente vai chegar nos arquivos e vamos dizer, não, você não pode olhar essa documentação. Infelizmente, a gente precisa dominar essa legislação para poder encontrar as brechas do caminho. Então, eu me refiro a essa lei de 2005, que só foi revogada pela presidente Dilma Rousseff, quando ela instituiu a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e a Comissão Nacional da Verdade, não por acaso, ambas em 18 de novembro de 2011. Então, durante 6 anos, nós vivemos sob o rigor da imposição do interdito aprovada pelo governo Lula. E aí depois eu vou fazer um paralelo, como esse governo é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele fechou, ele abriu em certos lugares. Porque nenhum governo é homogêneo, linear, enfim, são forças políticas que estão atuando aí dentro. Então, naquela reflexão publicada na revista do Arquivo Público Mineiro, eu vinha na esteira de uma outra reflexão que eu já tinha começado 10 anos antes, em 96, e que foi publicada em 2002, que se chama Pelo Buraco da Fechadura, o acesso à informação e às fontes, os arquivos do DOPS do Rio e de São Paulo. E ali eu tentava avaliar a organização e a disponibilidade das informações nos acervos do Departamento de Ordem Pública e Social da Guanabara, o DOPS-GB,
e do seu órgão congênere em São Paulo, que é o DEOPS. E também a gente tem a documentação do DOPS Mineiro, aqui no Arquivo Público Mineiro em Belo Horizonte. Essas questões me inquietavam porque eu desenvolvi uma pesquisa cujo objeto de análise centrou-se nos mecanismos da censura e nos pactos da grande imprensa com os órgãos de repressão. Eu mapeei, entre outros aspectos, os colaboradores no interior das empresas de comunicação que optaram pelo expediente da autocensura. No caso específico, eu demonstrei o colaboracionismo da empresa Folha da Manhã, responsável pela publicação do jornal Folha de São Paulo, entre outros, aos órgãos de repressão e aos governos ditatoriais. A pesquisa também tangenciou outras empresas, como a TV Globo e o seu projeto de controle de qualidade, onde ela contratou censores aposentados para fazer autocensura na empresa. Então, aqui eu queria discorrer sobre esses arquivos da ditadura e eu busco demonstrar a importância de se ver os conjuntos documentais num todo. E por isso o meu pavor quando alguém puxa um documento desse conjunto e acha que ali ele vai revolucionar a face da historiografia brasileira. O entrelaçar dos documentos num dossiê, por exemplo, explica por que apenas um documento deslocado desse conjunto orgânico e retirado de sua cadeia de custódia, que é um termo que a gente usa na arqueologia, compromete a verificação da autenticidade entre inúmeras outras questões. E eu voltaria para esse debate um pouco mais à frente. E é por isso que na arqueologia, nos arquivos, é tão importante a gente trazer a documentação no modelo original que ela foi guardada, porque ao se preservar aquela organização, a gente preserva uma lógica interna do acervo. E para nós é muito difícil quando a gente vai buscar lixão. Lixão é aquela documentação que está completamente embaralhada e nós, historiadores arquivistas, vamos dar uma lógica a esses montes de documentos. Então agora é fundamental a gente compreender que, vistos marcadamente como um símbolo do arbítrio, as demais instituições do aparato repressivo foram desativadas burocraticamente entre 1983 e 88, no ano da promulgação da nova Constituição. Algumas estruturas tentaram perdurar por mais tempo, como o SNI, que só vai ser extinto em 1990. Mas cuja missão de ser um órgão de informação e de inteligência para assessorar, no caso, os presidentes militares na tomada de decisão, foi reinstituído em outras instâncias nos períodos democráticos. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que assim, o SNI ele termina em 1990, mas você tem a ABIN, você tem outros mecanismos de controle que vão continuar acontecendo em períodos democráticos. Isso acontece em todos os países do mundo. Ao dar fim pela caneta a esses instrumentos de controle da transição e no pós-Constituição, não se oferecia o devido valor ao fato de que a República Brasileira viveu com as suas existências nos poucos períodos democráticos de sua trajetória vários momentos de exceção. Então a gente tem no período republicano brasileiro muito mais períodos ditatoriais do que períodos democráticos. E a gente vivia um alargamento desse período democrático desde a redemocratização até 2016 e até o final do governo Bolsonaro. As ditaduras hoje em dia são muito diferentes das ditaduras anteriores, elas não são uma ditadura pela força, elas são uma ditadura que se conquista muito pior, que é na lei, no Congresso e no voto, né? Em meados dos anos 80, durante o processo de acordos para o recolhimento desses arquivos da ditadura, deu-se a luta e o debate pela regulamentação do habeas data. Isso é uma questão fundamental. Essa norma jurídica buscava resolver a situação civil de muitos familiares dos desaparecidos políticos, assim como de indivíduos que sofreram com a repressão do Estado ditatorial brasileiro do pós-64. E a importância do habeas data é fundamental e ela vai ser ratificada pela Constituição de 88. E o que acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro DOPS recolhido a um arquivo público é no Rio de Janeiro, no arquivo público de Estado,
e depois em São Paulo, mas os familiares de mortos e desaparecidos em São Paulo, eles entraram primeiro para poder resolver a sua questão civil, e a professora Ana Maria Camargo está muito próxima de toda essa questão, até porque ela participou ativamente de um projeto chamado Brasil Nunca Mais, que era o recolhimento de processos jurídicos contra pessoas julgadas pela ditadura. Então ela tem muita experiência nessa questão. Os familiares entram para resolver essa questão e nós, pesquisadores, vamos entrar logo em seguida. A minha turma do doutorado de 96, ela é a primeira ou segunda turma que entra no Arquivo Público do Estado de São Paulo para olhar o acervo do DOPS. Era um momento muito interessante, porque o fichário da polícia ficava na sala de consulta e a gente pesquisava puxando as fichas. E aí a gente começou a fazer uma brincadeira de que, porque era uma numeração assim, Z, 30, 10, 40, e a gente tentou entender o que aquilo dizia, e principalmente quando a gente puxava uma pasta, pedia uma pasta e a pasta não vinha, tentar entender o que foi destruído. Porque eu entrevistei 13 censores da Polícia Federal e vários deles me disseram: chegou uma ordem para a gente começar a destruir o acervo, e depois chegou uma contra-ordem para a gente parar de destruir. Então, o que a gente tem nos acervos é sempre um resumo do que conseguiu sobreviver na ausência do que a gente chama na arqueologia de uma gestão documental. Como a gente não pôde fazer a gestão documental, a gente tem esse grande lixão. Esse momento também é um momento muito peculiar, porque a gente vai viver no Arquivo Nacional a partir dos anos 80, uma modernização da arqueologia brasileira, tendo à frente a socióloga Celina Vargas do Amaral Peixoto, que ao assumir o arquivo em 80, começa a travar uma grande batalha pela Lei de Arquivos, que vai ser instituída no Brasil em 1991 e que garante uma série de ordenamentos jurídicos para os acervos brasileiros, mas também ali institui-se o sigilo, por mais que fosse uma lei para regulamentar, ela também está naquela lógica dos anos 80, 90, do sigilo e da preservação do que não se podia ver na documentação. O Brasil é o primeiro país a ter uma lei de arquivos na América Latina, e nossa arquivologia, até bem pouco tempo, era uma arquivologia de referência, tanto nas práticas do Arquivo Nacional, como também nos mais de 18 cursos de arquivologia que a gente tem Brasil afora. Infelizmente, as escolhas políticas em gestões democráticas ou não no Brasil têm levado pessoas não qualificadas a postos altos da arquivologia e vem fazendo com que o Brasil perca esse posto predominante de uma grande liderança. Não que a nossa reflexão tenha diminuído, muito pelo contrário, mas essa liderança que se tinha junto às instituições de arqueologia, tanto na América Latina como internacionalmente, vem decaindo bastante. Então, a Lei de Arquivos de 91, ela vai instituir 100 anos de segredo para informações pessoais, que também só vão ser revogadas muitos anos depois, 20 anos depois, quando a Dilma vai assinar a LAI e a Comissão Nacional da Verdade. Então, o sigilo e o segredo não são questões novas no Brasil, ela não vai ser inaugurada com a lei de 2005 pelo Lula, ela já está no bojo. Esse ano, por exemplo, o Conselho Nacional de Arquivos completa 30 anos, a gente fez um seminário na UF sobre isso, e eu fui ler as atas do Conselho. E nas primeiras reuniões que o Conselho faz, tem um militar ali. Eu comecei a tentar entender quem era aquele militar. Ele era um assessor direto do governo Fernando Henrique, e ele está preocupado, basicamente, em que se garanta o segredo e a classificação dos documentos como impossibilitados de ver durante vários anos. Aí eu fui buscar para ver quem era esse militar. Esse militar, ele cursou a AMAN, Academia, na turma de 1977, a turma Tiradentes. Curiosamente ou não, a turma Tiradentes é a turma de Jair Messias Bolsonaro. Então é para vocês entenderem como na política brasileira há uma acomodação, uma amálgama entre essas pessoas que
No momento ele está servindo os governos militares, depois ele vai servir os governos civis com a lógica militar e depois, em 2020, 2021, ele assina um manifesto de toda a turma em favor do presidente da época. Então é importante a gente pensar nessas questões. Mas esses arquivos da ditadura, eles fazem uma certa curiosidade no historiador, no pesquisador. Tem uma noção de que a gente vai ver um material inédito, nunca visto, nunca pesquisado, que ali vai ter uma série de segredos que a gente vai... Quer uma bala? Que a gente vai querer desvelar. Não. Que a gente vai querer desvelar. Isso não é verdade de modo algum, assim. Tem um pesquisador chamado Etienne Françoise, que ele dirigiu o Centro Marc Bloch de Berlim, e aí ele vai tentar um pouco trazer o pesquisador para a real do que significa esses acervos da ditadura. Ele vai dizer, muito rapidamente, renuncia-se a essas pretensões e começa-se a perceber que tudo não é tão simples assim. Que esses novos arquivos não falam por si só. E como todos os outros arquivos, eles devem ser submetidos a uma crítica exigente das fontes. Que o seu manuseio só pode ser feito se forem respeitadas as preocupações éticas e metodológicas elementares e que, mesmo bem utilizados e interrogados a partir de questões pertinentes, não dispensam o historiador do seu trabalho habitual de reconstrução e interpretação e não tem resposta para tudo. Isso é muito importante da gente pensar. Nenhum arquivo tem resposta para tudo, inclusive esses acervos da ditadura. Mas, mais que isso, é muito interessante o que a Ana Maria Camargo vai falar ainda lá em 93, quando ela pensa nesses arquivos da ditadura. Ela vai dizer que esses arquivos dos serviços de segurança, eles possibilitam duas constatações. A de que lá se encontram também informações improcedentes, inexatas e enganadoras, e que de lá se tem a escrita histórica de um órgão de Estado. Então, quando você vai analisar os documentos dos DOPS, da DSI, dos arquivos da ditadura, mais do que saber da vida de alguém, você está podendo entender qual era a lógica daquele Estado para construir a imagem daquele investigado. E é muito interessante pensar nisso, porque muitas pessoas não queriam ver as suas vidas expostas, e por isso toda essa questão do segredo, de você tarjar a documentação, e no fundo ali não tem necessariamente a vida de alguém, mas tem o olhar desse Estado autoritário sobre a vida das pessoas, né? E de acordo com toda essa noção, que a gente precisa entender essa documentação numa cadeia de custódia, é importante entender que essa cadeia ela é confiável de documentos arquivísticos tradicionais, né? Então a gente está falando porque você tem duas formas de entender essa cadeia de custódia. Os documentos físicos, analógicos, que é isso que a gente vai procurar nos arquivos, mesmo que eles estejam digitalizados e a gente possa vê-los online, eles continuam tendo uma imagem física, e os documentos que hoje em dia são produzidos digitalmente, então eles vão ter uma outra lógica, mas necessariamente o que importa para nós quando a gente vai fazer essa pesquisa é tentar entender essa cadeia de custódia, se ela foi mantida através de uma linha ininterrupta da criação dela, quer dizer, quando um burocrata faz lá um ofício, manda para não sei quem, responde para não sei quem lá, se tudo isso está mantido na documentação, se não foi corrompido, e se dessa forma há uma confiabilidade, ocorre por intermédio da própria instituição, que faz a própria produção, gestão e preservação e provê o acesso dos documentos. Como a maior parte dos documentos da ditadura não passaram por isso, a gente tem muitas vezes essa cadeia de custódia rompida. Então é necessário sempre lembrar que o documento prova a ação ou a atividade do produtor. Então, no caso dos arquivos da ditadura, ele prova o que o Megana estava preocupado em ver na vida das pessoas. O conteúdo do documento pode até ser falso. Lá podia dizer,
Beatriz Cuxinier morava na rua tal e namorava não sei o quê. Aquilo pode ser completamente falso. Mas a atribuição de proveniência ter vindo de uma polícia política e, consequentemente, a responsabilidade sobre o que estava ali, mais uma vez, voltar para Ana Maria Camargo. E ela vai dizer, a primazia do contexto sobre o conteúdo é, pois, crucial para compreender o caráter probatório dos documentos de arquivo, do ponto de vista das suas atribuições que melhor o definem, a autenticidade. Um documento é autêntico quando dispõe dos requisitos necessários para que se estabeleça sua proveniência, independente da veracidade do respectivo conteúdo. Porque eu queria um pouco que vocês entendessem assim, que, por mais que doa, o arquivo público não é feito para nós, pesquisadores. Nós somos uma decorrência. Os arquivos públicos, eles são feitos para comprovação de direitos. E depois, para que nós possamos pesquisá-lo. Então, hoje em dia, quando alguém ainda pensa que um arquivo público é um arquivo histórico, esta pessoa voltou no tempo a antes de 1958 e a antes de José Honório Rodrigues, que é um historiador famosíssimo, dirigiu o Arquivo Nacional. Então, quando vocês lerem ou verem alguém da área dizer, não, isso é um arquivo histórico, essa pessoa não entendeu absolutamente o que é a arquivologia moderna brasileira e mundial, né? Vou dar uma pulada um pouco nessas coisas daqui e vamos passar para a ficha. E aí eu acho importante também a gente ponderar que, assim, mesmo a gente vivendo naquele momento as interdições assinadas pelo Lula em 2005, a gente tem, ao mesmo tempo, o reconhecimento de um projeto que se chama Memórias Reveladas, que na verdade se chama Centro de Referência das Lutas Políticas do Brasil, 1964-1985, que era gestado como uma ideia da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República no mesmo governo. Então, na mesma época, no início da metade do final do primeiro governo Lula, o tema do recolhimento e da abertura dos arquivos da repressão ocupava espaço dentro do Ministério da Casa Civil da futura presidenta Dilma Rousseff, e a partir de 2009 há todo um compromisso da Dilma, por questões de militância, de fazer esse centro de referência e depois de instituir a Comissão Nacional da Verdade, que vai precisar muito da documentação que é recolhida pelo Memórias Reveladas. E não sei se vocês acompanharam recentemente, houve todo um debate na imprensa, nos blogs, enfim, que durante o governo anterior o Memórias Reveladas foi completamente destruído. Ele tem uma base de dados que custou, na época, 7 milhões de reais, e uma base de dados que precisa ser muito cultivada, reatualizada, porque senão a gente pode perdê-la a qualquer momento. No atual governo, ele levou mais de um ano para voltar à pauta do Arquivo Nacional. Infelizmente, esse viés do Memórias Reveladas como uma grande rede de contatos entre os arquivos, que é uma das coisas mais interessantes, não ter sido privilegiada. Ainda se tem uma noção do Memórias Reveladas como usar documentos da ditadura em sala de aula. E o Memórias Reveladas, os arquivos de uma maneira geral, são muito mais do que isso. Então, a partir de 2009, o Memórias Reveladas atuou ativamente na identificação desses acervos reunidos pelos órgãos da repressão, sobretudo por meio de uma série de acordos e cooperações firmadas entre a União e os Estados brasileiros. Porque há sempre uma ideia nos governos da gente construir sistemas. Quando a gente constrói um sistema, tem o cabeça do sistema. A rede é a coisa mais democrática que a gente pode fazer, porque todos os arquivos estão em pé de igualdade. E isso é o grande barato do Memórias Reveladas. É o primeiro exercício brasileiro na arquivologia de se pensar os arquivos enquanto uma rede. Então, o Centro participou diretamente dessas ações de preservação da documentação produzidas nos DOPS e nos DEOPS em 13 estados.
E nos primeiros anos de sua atuação, a equipe chegou a contar com 10 servidores, além de 2 colegiados formados por especialistas no tema, e era um projeto estratégico do Arquivo Nacional do Brasil. Então, vivíamos essas 2 interpretações dos arquivos da ditadura, naquele momento. Os episódios de imposição do silêncio e os instantes dessa quebra de normalidade imposta, que faziam a gente viver essas realidades e a demonstração desse autoritarismo permanente que permeia o Estado brasileiro desde sempre. E é tão importante a gente entender o que significava para o Estado brasileiro a 11.111 e o poder devastador que ela tinha, que ela foi usada por funcionários da ABIN. Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios, em junho de 2005, os servidores da ABIN, que é uma derivativa do SNI, que ali prestavam depoimentos, e ao serem questionados sobre os relatórios investigativos que eles produziam no contemporâneo, um deles se valeu de mencionar da lei, alegando o caráter sigiloso desses documentos para não responder aos questionamentos feitos pelos parlamentares. Então, era uma lei bastante poderosa, né? Então, vencido todo esse imbróglio legislativo que eu quis introduzir vocês, eu gostaria de apresentar esses 2 documentos falsos em arquivos públicos que eu mencionei. O primeiro deles, certamente, é um dos mais famosos. E antes, porém, é respeitável pontuar a importância do comprometimento, a centralidade do valor em relação à qualidade dos documentos em arquivo público, tendo o valor dos documentos na perspectiva da prova administrativa. Então, um documento num arquivo pode dizer ou não se alguém tem um direito ou não a alguma coisa, né? Sendo o documento arquivístico autêntico aquele que mantém a sua identidade, a sua integridade intacta ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isso posto, em 5 de abril de 2009, a Folha de São Paulo estampou em sua capa uma ficha policial atribuída a Dilma Rousseff. Apresentado como autêntico, o documento foi divulgado na íntegra na página A10 do jornal, em uma matéria que vinculava a então ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula em um suposto plano de sequestro do Delfim Neto, ministro da Fazenda entre 1967 e 1974. Ou seja, durante os governos Costa e Silva, a Junta Militar e o governo Médici. O Delfim, recentemente falecido, percorreu todos esses governos. Segundo a Folha, a reportagem foi baseada em um depoimento de Antônio Roberto Espinosa, que faleceria 9 anos depois, em 2018. Espinosa foi jornalista e professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo, no curso de Relações Internacionais. Foi ex-combatente das organizações armadas VPR e VAR Palmares, grupo das esquerdas que participaram da luta armada contra a ditadura civil-militar. Espinosa, segundo a Folha, teria dito que o plano de sequestrar o ministro era conhecido pelos membros da cúpula da organização, inclusive por Dilma. O grupo, entretanto, teria desistido da ação após ser parcialmente desarticulado, como muitos outros, pelas operações de prisão, tortura e assassinato dos inúmeros membros pelos órgãos da repressão. Ou seja, o sequestro não teria acontecido porque os militantes da VAR Palmares e da VPR foram presos e torturados antes. Ao ser questionada pelo jornal durante a preparação da matéria, Dilma negou ter conhecimento sobre tal ação. Declaração que foi desconsiderada. O próprio Espinosa desmentiu a reportagem, negando ter dito que Dilma conhecia o plano e acusando o jornal de distorcer o seu relato. Para ele, Dilma sequer teria como conhecer a ideia da ação, a menos que fosse informada por ele. O que ele disse à repórter é que informei que a Regional de São Paulo estava fazendo um levantamento de um quadro importante do governo, talvez para sequestrar e o resgate
de companheiros, então, em precárias condições de saúde. Não sei se vocês lembram que a partir de 69 há sequestros de embaixadores estrangeiros no Brasil trocados por militantes e eles iriam fazer a mesma coisa agora sequestrando alguém da cúpula do governo. Embora fosse integrante da Val Palmares, a Dilma pertencia ao grupo dos basistas, que desenvolviam ações voltadas à conscientização política e sempre sustentou não ter participado de ações armadas, afirmação endossada por outros membros da organização. Ao contrário do que disse a Folha, a ficha não foi obtida junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. Assim, o jornal errou 2 vezes. A primeira foi afirmar na primeira página que a origem da ficha era o arquivo do DOPS. Na verdade, o jornal recebeu a imagem por e-mail e a segunda foi tratar como autêntica, fidedigna, verdadeira, uma ficha, um documento, até então sustentado como documento de arquivo, cuja autenticidade não podia ser assegurada. A Folha admitiu mais tarde ter se enganado sobre a origem da ficha policial, comprovada como falsa e utilizada para sustentar a matéria. O jornal atribuiu o seu engano a um erro de catalogação, mas o estrago intencional já estava feito. A ficha estava disponível em um site de extrema-direita chamada Ternuma, Terrorismo Nunca Mais, uma organização dos apologistas da ditadura e admiradores do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que eu não sei se vocês lembram, foi o nome mencionado pelo ex-presidente quando do impeachment da Dilma, e mesmo tendo sido citado um torturador no Congresso, o deputado não saiu preso. O documento forjado atribuía a Dilma práticas como terrorismo, assalto e conspiração para a prática de homicídio. Dilma, entretanto, jamais foi iniciada ou processada por tais atos durante a ditadura, nem mesmo nos 3 anos em que ficou presa por subversão, sendo submetida a interrogatórios e sessões de tortura. Não há qualquer documento nos arquivos públicos e acervos documentais que a vincule às práticas descritas na ficha. Em junho de 2009, 2 meses após a publicação no jornal da suposta ficha policial, ela foi analisada pelo Instituto de Computação da Unicamp, mas que foi declarada como falsa, que fora fabricada digitalmente, possuindo indícios de manipulação tipográficas grosseiras. Isso é uma coisa que na filologia a gente chama de diplomática, enfim, que a gente pode checar essa autenticidade. A Folha noticiou a perícia, mas ocultou o nome da instituição e insinuou conflitos de interesse, já que a Dilma teria estudado naquela universidade. Além disso, a Folha seguiu se negando a admitir que utilizou um documento falso para atacar a então ministra, já reconhecida como o nome favorito do partido para disputar a eleição presidencial no ano seguinte. Em uma publicação que é uma tentativa de um meia-culpa muito leve, o jornal voltou a afirmar que a autenticidade da ficha não podia ser assegurada, mas também não podia ser descartada. Chama a atenção que o carimbo capturado sobre a foto é uma manipulação recente e um blog foi construído e continua no ar para apontar os 7 erros do documento. A ficha não consta dos arquivos públicos pesquisados e, como a fichada concluiu, a ficha é falsa, é uma montagem. Ela não é um produto nem daquela época, ela é um produto recente, manipulado de órgãos ou de interesses escusos daqueles que praticam esses atos no passado. A grande imprensa reagiu como de habitual, no corporativismo de sempre, e ignorou a polêmica. A Veja, o Reinaldo Azevedo daquela época, e não de hoje, tratou de contemporizar e mesmo, ao mesmo tempo, inflamar, dizendo que se a Val Palmares de Dilma chegasse ao poder, milhões morreriam. É matemática, não é ideologia, como ele disse à época. O texto do Azevedo foi publicado online em 18 de abril de 2009, com o título As Primeiras Lágrimas Eleitorais de Dilma Rousseff, e atualizado 11 anos depois com o título Dilma, o documento que ela diz ser falso e o crime de organização. O ponto
central é: será que algum arquivo tem o mérito de conter apenas as informações verdadeiras acerca dos fatos por eles guardados? Se pode deliberadamente produzir um registro falso e depositá-lo num arquivo público? Cabe aqui, mais uma vez, sublinhar a importância de se multiplicarem pesquisas sobre a história custodial dos acervos. E alguma coisa que historiadores que trabalham com arquivologia, como é o meu caso, vem fazendo há bastante tempo, que é estudar como aquele arquivo foi feito, como ele foi organizado, como ele chegou naquela instituição, mais do que tentar entender que documentos ali existem, né? O que pode atestar é que os documentos de arquivo são verdadeiros, são autênticos, porque foram produzidos para confirmar uma ação, um propósito. As informações deles é que precisam de cotejamento para confirmar ou não a sua veracidade. Além disso, a noção de falso e de verdadeiro, em termos de documentos arquivísticos, remetem a uma prévia análise da diplomática, considerando elementos intrínsecos e extrínsecos ao documento, que é uma questão muito complexa que um dia a gente pode falar. No caso da ficha falsa, se provou que as características físicas do documento e suas informações não eram verdadeiras, além de não compor nenhum conjunto documental dos arquivos da ditadura. A partir desse mote, eu destaco que a formulação desses arquivos da repressão e sua posterior abertura foi pensada por cientistas sociais europeus, como no caso dos acervos da antiga União Soviética. A problemática para eles era como tornar aqueles acervos um instrumento de pesquisa, ao mesmo tempo que refletiam tanto em manter a sua organização original, como em estabelecer critérios para sua institucionalização enquanto um instrumento de consulta pública. Era também uma questão para esses pesquisadores europeus a seara dos direitos civis, da manutenção da privacidade dos indivíduos fichados e, principalmente, do que realmente se poderia esperar daquele tipo de fonte. Como se pode verificar, os pesquisadores brasileiros e europeus enfrentaram os mesmos dilemas. Mais do que isso, o que esperar desse material? Que perguntas fazer e o que realmente ele pode responder? Porque os arquivos, eles não falam, os arquivos respondem. Se você não tem uma pergunta, você não vai ter uma resposta. Não adianta ir para um arquivo. Tinha um personagem muito interessante nos anos 80 e 90 na Biblioteca Nacional, que ele era uma pessoa muito... Se contava uma lenda, ele era uma pessoa muito rica, que tinha problemas de relacionamento, e a família colocou ele num pequeno apartamento na Cinelândia. E ele passava os dias lendo os jornais do microfilme. Ele não tinha uma pergunta, ele lia o Correio da Manhã, o País, e aí quando você sentava perto dele, ele dizia assim, eu estou pesquisando não sei o quê, e ele dizia, lê isso, lê aquilo, mas ele não tinha uma pergunta, ele era um enciclopedista, né? Ele só cultivava as informações. Nesse contexto, as ponderações são sobre as funções e os limites dos arquivos para a tessitura da história. O cerne da preocupação, de fato, é ponderar sobre esse mito da verdade histórica. Em que situação o historiador se sente mais seguro? No registro escrito ou no depoimento a posteriori? Quando os acervos do arquivo da ditadura e a possibilidade de consultá-los como fonte histórica no Brasil, não podemos esquecer que entre a sua formação e a sua constituição como um arquivo, um longo período de abandono o caracterizou esse material. São informações produzidas pelo Estado sob a égide da segurança nacional e se entendem não como um direito de conhecer, e se entendem como um direito de conhecer os atos de um cidadão. E aí eu queria um pouco passar para o segundo documento falso que eu encontrei, que é o seguinte. Bom, sem dúvida, o mais importante da gente ter esses arquivos da ditadura é a liberação desses acervos. Houve um aumento das pesquisas e da reflexão nessa temática, a exigência metodológica, a ética e principalmente uma certa modéstia e humildade quanto aos resultados e ao questionamento das certezas adquiridas. Como pondera um professor aqui mineiro, um professor de Campos do Goitacazes, mas hoje em dia muito mais mineiro, que é o professor Renato Venâncio,
foi professor de História da Federal de Ouro Preto e hoje é professor do curso de Arqueologia da Federal de Minas Gerais. Ele diz que percebe-se que não existe fonte documental que não possa ser reutilizada. Se a pergunta é inédita, a fonte também é. Por que eu digo isso? Porque se vê muitos trabalhos hoje voltando às mesmas fontes que já foram produzidas. Eu devo ter ido a umas 6 bancas sobre censura na revista Veja. Enquanto a gente tem um manancial de acervos constituídos pela Comissão Nacional da Verdade que não estão sendo analisados na profundidade que precisam. E as pessoas voltam aos mesmos acervos com perguntas que já foram feitas por colegas anteriormente, que já foram respondidas por seus colegas anteriormente e querem encontrar uma nova resposta. Isso não existe. Então é muito importante que a gente saiba que nenhuma fonte você não pode voltar a ela desde que você tenha uma nova pergunta. E nesse sentido eu trago o segundo documento falso. Deste modo é importante pontuar sobre que regras devem ficar claras. Não há nada caótico e perdido na burocracia, como muitas análises tentam apontar durante a ditadura civil-militar. Não há cefalia. Até mesmo os temas censórios estão expostos desde o início, como as notas recebidas no dia 2/5 comprovam. Ou seja, essa ideia de que o censor era burro, que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, que era um bate-cabeça, isso nunca existiu no Brasil. Existe, portanto, um interessante debate de quando teria se iniciado a segunda fase da censura no pós-AI-5, com a interdição efetiva da censura nas redações. Ou seja, quando teve 13 de dezembro de 68, a Polícia Federal entra nas principais redações, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça solta 10 notas do que não podia ser publicado. Então, isso sempre vai acontecer fortemente, vigorosamente. Mas se a gente já teve 220 censores no Brasil todo nesse período, porque depois da Constituição vai se acabar, que ele se acaba com a carreira de censor, mas eles não querem sair da Polícia Federal, porque o cargo é um órgão que tem um cargo, um vínculo de carreira muito bom, eles se aposentam muito melhor do que um professor titular de universidade, pode ter absoluta certeza. Então eles não queriam perder isso. E aí eles fazem uma associação que se chama ANACEM. E a ANACEM é presidida por alguém que vocês talvez conheçam, que se chama Solange Hernandes, que é Solange Tesourinha. Quem assistia filmes nos anos 90 no Brasil tinha o certificado da censura assinado por Solange Hernandes. A Solange Hernandes é uma historiadora formada pela USP. E o Léo Jaime faz uma música para ela, que chama Solange, tudo que eu gosto, você diz que é proibido, que eu não posso fazer. Então, é para Solange Tesourinha que o Léo Jaime faz essa música. Então, para o jornalista Paulo Marconho, a partir das notas proibitivas localizadas, a data dessa segunda fase da censura seria 10 de junho de 69. Já no trabalho do Maurício Maia de Souza, a reunião da Polícia Federal e os 8 pontos a serem censurados faria o trabalho ter começado no dia estipulado pelo relatório, 1º de outubro de 1970. Nossa, vai fazer aniversário. Para Maia de Souza, um grande amigo que eu fiz durante a tese, um jornalista maravilhoso, foi essa reunião e não o decreto 1077 de 1970, de janeiro de 70, que fez o marco. Para mim, eu prefiro pensar que é uma máquina em andamento desde o AI-5 e que é difícil demarcar o que foi mais importante e o que deu uma partida. Ponderar sobre esse processo de censura demonstra que cada novo ajuste legal fez aperfeiçoar aquela engrenagem. Nessa sequência de acertos legislativos, outro debate igualmente oportuno é a existência de um decreto secreto. E aí a gente vai para o segundo documento falso. O número 165-B de 1971, ratificando a posição de comando do Ministério da Justiça. Isso porque os 10 pontos proibitivos do 165-B de 71
saem diretamente do gabinete do ministro. A legislação mostra, portanto, de forma cabal, onde o centro da censura sempre esteve, com Armando Falcão. O estudo legislativo do período, como se pode notar, além das leis e decretos publicados nas coleções de leis, também faz uso de uma gama de normas e portarias secretas que só se tem acesso com a abertura dos arquivos em 1990 e as possibilidades da gente encontrar os documentos. Aí a gente encontrou que existia um documento que dizia que não se podia dizer que existia censura no Brasil, e um outro documento dizendo que a gente tinha que legalizar a possibilidade de ter decretos secretos no país. Ou seja, essa ditadura faz alguma coisa que eu chamo de legalizar o ilegalizável. Então, tudo é legalizado. A deportação das pessoas é legalizada. Não tem nada que eles digam que eu fugi dali. Era criminoso, era violento, mas era legal nas normas daquele governo. Existe um decreto permitindo a existência de censura prévia, como igualmente existia uma recomendação do governo aos meios de comunicação que não tocassem no assunto da existência de censura. Assim, fazia-se a censura prévia em alguns jornais, muito embora fosse proibido divulgar o assunto. Não se podia botar nada em branco no jornal, não podia sair com notas em branco, e por isso, não sei se vocês sabem, o Estadão, ele publica Camões, e ele publica Camões de cima a baixo. As pessoas achavam muito normal, no meio do jornal, ter o Camões. Como o Jornal da Tarde, também do Estadão, vai publicar na primeira página receitas de bolo, e eu entrevistei o secretário de redação, Oliveira Ferreira, e ele dizia, olha, e pior é que as pessoas ligavam e diziam, olha só, tem algum problema nessa receita do bolo, o bolo está solando. Então as pessoas achavam que era normalíssimo você ter isso acontecendo no país. O Coriolano de Loyola Cabral Fagundes, que é o último censor, que vai usar muito com a Solange Tesourinha, e depois ele me dá uma entrevista dizendo que ele prevaricou, ele volta para a mulher, ele vira evangélico. E aí eu fui para deixar, a mulher dele me pediu água do Rio Jordão, como todas as águas levam para o mar, peguei uma garrafinha, cheguei em Brasília, abri a torneira, falei, Dona Maria, água do Rio Jordão para a senhora. Foi ótimo, eles abriram um acervo, foi uma maravilha. Não vou compactuar com uma loucura dessa. E aí, peraí, deixa eu dar uma cortada aqui. Então, o que acontece? O ano de 1973 aconteceu um importante embate entre os órgãos de imprensa e o governo ditatorial. O jornal Opinião, de propriedade do Fernando Gasparian, que me deu uma entrevista, ele é o editor também da editora País e Terra, que é uma editora muito importante na nossa formação, e ele me conta isso quando ele me dá uma entrevista. Conta a mim e conta a várias pessoas. Ele conta que o jornal Opinião, que era um jornal alternativo, estava sob censura prévia desde janeiro de 73 até abril de 77. E ele recorreu da intervenção em 73 governamental nas suas publicações, como ele narrou numa entrevista para mim nos anos 2000. Nessa mesma direção, ele narra essa mesma história para uma historiadora americana chamada Anne-Marie Smith, que a tese dela foi traduzida pela editora da FGV, e ele conta que o ministro da Justiça declarou que o jornal estava sendo censurado com base não no decreto 1077 de 70, o decreto da censura prévia, mas sim no AI-5. Por 6 votos a 5, o Tribunal de Justiça decretou a inconstitucionalidade da censura à opinião. Olha que isso a gente está em 73 no governo Médici. Suspensa a censura, no dia seguinte, 20 de junho de 73, o próprio presidente Médici revoga a liberação do jornal, baseando-se no AI-5 e num decreto de março de 71 que ninguém nunca tinha ouvido falar. O aspecto mais extraordinário desse despacho, todavia, era sua referência a outro despacho, até então desconhecido, de 30 de março de 71, mediante o qual o Médici adotava o artigo 9 do AI-5, o qual permitia a censura prévia em defesa da Revolução, entre aspas. Até aquele momento, presumia-se que o artigo 9 seria invocado apenas em casos de estado de sítio declarado, conforme especificado na Constituição. Tal despacho, já estou terminando, evidencia ainda
mas a discrepância entre o AI-5 e a Constituição de 67. Parece não haver dúvidas na cabeça de ninguém, e esse despacho afirma declaradamente que é de 71, que na verdade esse decreto 165B não podia ser de 71, ele é de 73, em resposta à crise decorrida ao AI-5 e, portanto, escapava da jurisprudência dos tribunais. E por isso que o MEC diz, olha, o Tribunal de Justiça não pode revogar a censura ou opinião, porque o AI-5 não está sobre a égide da Justiça Federal, então se eu invoco o AI-5, eu marco que a opinião está sob censura. Em vez de simplesmente declarar que a censura decorria do AI-5 e, portanto, escapava a essa jurisprudência nos tribunais, o governo aparentemente chegou ao extremo de inventar um documento antidatado autorizando o uso do artigo 9º. O regime de exceção, mais uma vez, arremendava as normas do processo, o que tanto ressaltava as formalidades legais apropriadas, quando demonstrava que o poder do regime se colocava acima da lei. É necessário esclarecer bastante esse episódio que envolve a opinião. Isso porque ele demarca uma farsa, pois era proibido dizer que havia censura. Mas o caso da opinião torna isso emblemático. O decreto secreto 165B de 71 foi usado para justificar essa interdição. Se Smith, acredita que essa instrução poderia ser uma invenção, o Maurício Maia analisa que essa hipótese conta com um leve indício a seu favor. Isso porque existe um ofício 163B de 2 de maio de 73. Então, 165B não podia ser de 71. Assim, o 165B não poderia ser de 2 anos antes do seu antecessor. O 63 é de maio de 73, então o 165B não pode ser de março de 71 e divulgado como de junho de 73. Mas o mais legal dessa história é o seguinte, a Anne-Marie, ela para no 165B, ela diz, olha, pode ser uma invenção tal. A via jornalística do Maurício corre atrás para entender. Ele não, e a gente trabalhou muito juntos, ele não se regozijou com aquela ideia primária de, eu descobri uma coisa fantástica que é esse decreto, e ele foi entender de onde esse decreto podia ter vindo. E como pela cadeia de custódia ele vai encontrar o 163B em 73, ele diz, bom, então o 165 tem que vir depois, então este é um documento falso que o regime fez. E aqui cabe uma ressalva, ao meu juízo, a ser sublinhada. Se o pesquisador parasse nessa descoberta, nós não ficaríamos sabendo de nada disso. O decreto secreto, ao que parece, expõe mais uma vez a prática desse governo de criar uma roupagem legal ao arbítrio. A partir, e aí eu termino, a partir do exemplo desses dois inverídicos documentos, pode-se concluir que os arquivos da ditadura não podem ser tomados como contendo a verdade da vida dos indivíduos nele registrada. Isso não é uma conclusão minha, é uma conclusão da professora Ana Maria Camargo no começo dos anos 90. Como contendo a verdade da vida dos indivíduos nele registrada, mas sim como a estratégia da lógica da desconfiança que permeava um órgão com características ditatoriais. O passado, como sugere Henri Rousseau, é uma terra estrangeira que exige do presente o passaporte do documento preservado para nele ingressar. Nesse sentido, como Rousseau diz, acessíveis ou fechados, os arquivos são sintomas de uma falta, e a tarefa do historiador consiste tanto em tentar suprimi-la de maneira inteligível, a fim de reduzir o máximo possível a estranheza do passado. Muito obrigada e desculpa pelo tempo. Oi? Vou te dar uma bala. Desculpa pela briga. Eu ia trazer uma de brócolis. Ia trazer uma de brócolis também. Não esqueci. Oi? Você fumou? Nada.
Então, gente, eu queria primeiro agradecer muito a professora Beatriz, né? Eu acho que é uma palestra fantástica. Inclusive, eu queria perguntar, em primeiro lugar, antes das minhas considerações, se esse texto está inédito ainda, você está... Eu só coloquei ele no Academia.edu. No Academia.edu. Porque dá vontade da gente... Eu fiquei pensando com esse texto, uma das coisas que o SECOM, que é uma das carências do SECOM, é a parte de publicações, né? É um texto tão instigante, tão motivador, que poderia ser um dos que abrisse o setor de publicações do SECOM. Se você concordar, né? Porque eu fiquei com vontade de tê-lo, né? Não só gravado, aqui a gente conseguiu aqui providenciar a gravação, né, daqui, mas tê-lo por escrito, né? Poder tê-lo ao nosso lado, pela importância dele. Eu acho que, se a professora concordar, então, né? E são várias coisas aqui que eu acho que eu vou abrir depois porque eu vi também na plateia, muita gente bem incomodada, bem no sentido incomodada de forma positiva, com a palestra da professora, né? Se mexendo na cadeira, falando, ai meu Deus, né? O que é um excelente sinal, né? Que foi uma palestra que fez o corpo da gente, né? O Spinoza sempre fala, né, que o espírito e o corpo são paralelos, né? Se incomoda o pensamento, incomoda o corpo também, né? E isso está muito claro, né? Então vou ser o mais breve possível para passar para vocês poderem também inquirir, perguntar para a professora. Mas são várias questões que são colocadas aqui, né? Primeiro, né? Agora eu vou dormir com a música do Léo Jaime na cabeça, né? Solange, quem conhece? Não conhece a música? Conhece a música, ou não? Vocês não conhecem a música, gente? Está ficando jurássico já, né? Quem levanta a mão, quem conhece a música Solange do Léo Jaime? Você conhece, né? Mas ninguém? Nem Mari, nem Carol, por favor. Vocês não são tão novinhas assim, né? Mas quem não conhece, ouça. Porque a gente sempre associa o Léo Jaime desculpa, algo mais aquele rockabilly, aquela coisa engraçada, né? Inclusive o Léo Jaime, os Miquinhos Amestrados, eu era muito amigo. Era meu veterano na faculdade, o Sérgio Abreu, o Selvagem Big Abreu, que era um dos 13 Miquinhos Amestrados do grupo original do Léo Jaime, né? Então eu convivi com o Sérgio Abreu, cujo nome artístico era Selvagem Big Abreu, né? E todo mundo fica muito porque eles pegam aquelas músicas, fazem paródias, versões, né? Como Thelma Não Sou Gay, né? Das músicas americanas, né? Daquela década de 60, 70, mas já uma releitura dos anos 80, 90, dessas musiquinhas, né? E não vem que tem muita crítica social ali, né? E eu convivi com o Sérgio Abreu, eu sei muito bem disso. Ele não era apenas um bom vivant que queria se divertir e ganhar dinheiro com música. Tem uma crítica social na música do Léo e dos Miquinhos, né? Do seu conjunto. Isso é muito interessante, vale a pena ouvir com essa outra perspectiva, até porque é uma época que você tinha que fazer isso. Na década de 80, você tinha que escamotear as críticas. O próprio Chico Buarque, ele cria um personagem, que é o Julinho da Adelaide. O Julinho da Adelaide dá entrevista no jornal. Porque as censoras que eu entrevistei, elas falavam assim, chegou uma fita do Chico Buarque, a gente censurava logo. E senão eles faziam assim, chegava a letra e uma ficava cantando para a outra para tentar entender aonde ele estava passando uma mensagem subliminar. Então ele inventa um personagem, que é o Julinho da Adelaide, e todas as músicas do Julinho não sofrem censura. E aí depois ele dá uma declaração no jornal dizendo, olha, eu sou o Julinho da Adelaide. É o máximo isso. Quem não conhece alguma música do Julinho da Adelaide, é Chama Ladrão, né? É Chama Ladrão da música? Não sei. Chama Ladrão, como é essa música, gente? E o Jorge Maravilha, que
todos atribuíram que era uma crítica ao Figueiredo. Figueiredo? A filha do Figueiredo, a Malha, não é? Não, a filha do Gás. A filha do Gás, que é a Dulce. Não, a Malha. A Malha, a Dulce é a mulher. A Dulce é a mulher do Figueiredo. Mulher do Figueiredo, isso. É a Malha que teria falado que gostava de Chico Buarque, e a música ele fala: você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Né? É a música Jorge Maravilha. Né? Ele nega que é pra ele. E até hoje nega com um sorriso no canto da boca. Né? Então a gente nunca sabe se ele nega ou não nega. Né? Mas é isso. Então a gente tem que entender também dessa perspectiva de se falar uma coisa com outra coisa por trás. Que é uma característica muito, e aí, desculpa para entrar com uma outra questão, que é uma questão do cinismo latino-americano. Né? Muitas vezes a gente fala que o português e os argentinos e peruanos falam não, coisa do espanhol. Eu que vivi um mês e pouco na Espanha percebi isso, de que o português ele interpreta muito ao pé da letra o que a gente fala. E eu sempre falo que isso é uma construção de linguagem na América Latina que dá um segundo sentido. Por exemplo, a palavra encontrei tua amiga na rua, e você sabe que eu estou falando da sua inimiga. Para o português é sua amiga. Como virou sua amiga agora? Né? E que é uma maneira da gente usar a linguagem do colonizador contra o colonizador. Né? Isso é uma coisa que não sai da cabeça, porque quando eu morei em Sevilha, eu morei com uma turma de latino-americanos que tinha conseguido a mesma bolsa que eu ouvia isso de outros latino-americanos, que usavam esse mesmo subterfúgio para escamotear a sua linguagem. Né? Não sei se concorda comigo. Eu acho que isso cria um perfil no inconsciente coletivo muito forte. E talvez nos ajudasse muito em leitura de textos, e talvez gerações que não passaram por isso, é bom por um lado, mas também perde um pouco dessa malícia. E eu acho que na ditadura isso foi aprimorado. Foi aprimorado por essa turma toda, do Chico Buarque e Léo Jaime. Né? E aí eu queria só falar algumas coisas. Quer dizer, você citou o Brasil Nunca Mais. Não eu até cheguei a pensar que a Paz e Terra, você citou do Fernando Gaspar, não é. É a editora que está aqui fora vendendo o livro, que é a Vozes. Porque você tem a questão dos padres, né? E também tem essa. E é o bom Evaristo Arnes, que está à frente do Brasil Nunca Mais. Né? Mas a Paz e Terra publicava também, nessa época, por exemplo, livros de Lúcio Kovarik sobre a expoliação urbana. Né? Acho que a grande transformação do Polanyi foi publicado pela Paz e Terra também. Então, mesmo na ditadura, livros que de repente, tudo bem, concordo que a Solange era historiadora da USP, mas certos livros que esse pessoal não entendia muito bem, então eram publicados. Porque quem cortava a lista era dentro do gabinete do Armando Falcão. Então, tinha uma coisa muito interessante, que tinha uma elite de censores que eles faziam parte de uma coisa chamada SIGAD, Serviço de Informação do Gabinete. Então, eles saíam da Polícia Federal e eles estavam diretamente numa sala ao lado do Ministro da Justiça, ou tinham essa prerrogativa de estar vinculado ao gabinete do ministro, e a função deles era diariamente ligar para os jornais e dizer: de ordem superior fica proibido, e muitos jornalistas descobriram o que estava acontecendo no país quando eles ligavam dizendo que não podia fazer isso. Isso começou a ser colecionado por alguns jornalistas. Eu recebi do José Silveira, do Jornal do Brasil, toda essa coleção, e aí se chamavam os bilhetinhos da censura. Então eu, para tentar sintetizar, que é difícil, a minha vontade é ficar aqui conversando a noite toda, viu, gente? Vocês têm que horas de festa aqui na universidade? Né? Mas eu queria só então, para concluir, primeiro enfatizar uma coisa que eu não enfatizei na minha apresentação da professora Beatriz, que eu hoje, eu participo de um movimento que começou na época do inelegível, né? Ou como diz o reitor da UFBA, o incomível. Né? O reitor da UFBA falou isso num seminário internacional, ao se referir ao ex-presidente, né? Eu gostei muito do termo também, inelegível e incomível.
meu, né? Vamos lá, deixa para lá. Mas a gente começou um movimento, que é um movimento, e aí volta a questão das redes, você falou dos arquivos, é um movimento em rede de entidades nacionais importantíssimas que defendem o patrimônio, a ANPU nacional, a ANPOX, a ABA, o IAB, a ANPARC, né? Que é o Fórum de Entidades de Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, que eu comecei a participar em 2020 e que hoje estou como coordenador nacional desse fórum. Né? Para mim é uma honra enorme, né? Não pelo posto em si, mas para saber com quem está do meu lado, com quem soma comigo, né? E eu fazer parte dessa turma, né? Isso para mim é o mais importante. E agora eu estou como coordenador, e minha coordenadora adjunta é a Cristina Meneghello, que é outra historiadora que se debruça muito, e que no caso de São Paulo está no grupo do DEOPS, está no grupo da estruturação do Centro de Memória de São Paulo do DEOPS, pelo Unicamp. Né? Então ela tem que ela chama patrimônios difíceis ou dolorosos. Né? E ter a companhia, eu queria falar desse fórum, não por mim, mas Bia ainda é coordenadora do Fórum Rio, né? Que esse fórum tem fóruns estaduais. A Beatriz é coordenadora do Fórum Rio e é uma presença constante no Fórum Nacional, e é uma presença importantíssima no Fórum Nacional, porque é uma militante fundamental, principalmente no que concerne a essa questão, né, dos acervos, das fontes e da nossa necessidade de preservá-los e saber como lidar com eles. E eu acho que na fala dela hoje, ela mostrou um pouquinho disso. Como é importante a gente saber lidar com os acervos, saber discernir o que os acervos nos falam, né? Mesmo aqueles documentos que a gente pode carimbar como falsos, né? Porque na verdade eles podem ser documentos inventados, como dá o decreto que é mais antigo do que aquele que tem o número 2 vezes menor que o dele, e que foi inventado para legitimar um ato, né? Como a ficha da Dilma, que foi inventada e colocada na primeira página da Folha de São Paulo, né? Porque na verdade, né, a importância desses documentos é que eles podem ser falsos, mas eles dizem muita coisa. Eles têm uma verdade, que eles dizem a perspectiva de quem criou eles. Então eles não podem ser descartados, e ela fez esse exercício aqui ao trabalhar com eles. Eles podem ser falsos enquanto informação. A Dilma nunca soube de ação para sequestrar Delfim Neto. Nunca existiu, provavelmente, um tal decreto que foi criado para legitimar um ato. Mas o momento em que eles foram criados dizem muita coisa de quem os criou. Então a informação que está neles não é a informação que eles contêm, mas é de quem os enunciou, de quem os criou. Então é muito disso que você falou hoje, né? Na perspectiva de quem. Então no arquivo a gente tem que estar sempre muito preocupado na hora de lidar com o documento, com a perspectiva de quem produziu o documento, quer seja ele um documento do Brasil colonial, do Brasil imperial, do Brasil república, da ditadura, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental da fala da professora Beatriz Cuginel, entre várias outras coisas, né? Outra coisa também é mostrar também essa questão de que um governo autoritário, e aí por mais que ela tenha tido uma ditadura, mas ela volta, vários momentos fez referências a um passado bem mais recente, ele não é necessariamente um governo que se dá com um golpe armado. Ele pode ser um governo forjado na democracia e que se aproveita da democracia para ser autoritário. Léo, podemos citar Hungria, Polônia, não é? Vários governos, Venezuela, vários governos hoje que se apoiam numa democracia falada, mais do que até mostrada, né? Para referendar seus governos, quer sejam eles das ideologias mais diversas.
embora eu particularmente nunca achei o governo da Venezuela de esquerda, ditadura ou não. Para mim ele sempre foi de direita. Eu acho ele tão próximo do ex-presidente da gente, não sei como é que as pessoas não entendem isso. Né? Eu acho que, se eu for ver a vida do Chávez, um militar que se revoltou, né? Parece alguém que está aqui rondando a gente. Né? Não sei como é que a esquerda às vezes se engana com certas coisas. Mas tudo bem, voltando aqui, mas a ditadura, então, ela se também pauta numa legitimação, não que ela seja democrática, porque a gente sabe que esse voto não é um voto confiável, essa legislação, mas há esse discurso que há uma legitimação democrática por trás. Então, o que eu posso dizer para concluir, em relação à professora Beatriz Kushner, tem muito mais coisa que eu poderia falar, mas vou deixar vocês falar, né? É que a gente precisa ouvir a professora Beatriz Kushner. Né? Eu acho que essa palestra, e não só essa palestra, para quem conhece como eu, e hoje, finalmente, presencialmente, mas nos últimos anos, virtualmente, né? O que eu aprendi muito é que eu sempre, isso é uma coisa que está há uns 2 anos que a gente se conhece, e que é muito importante ouvir a professora Beatriz Kushner, pela experiência e pelo saber que ela tem, né? E prestar atenção no que ela está falando para a gente. Eu acho que essa palestra de hoje vem reforçar essa minha intuição da importância do que ela vem trazendo na sua militância, enquanto historiadora, enquanto arquivista, arquivista na vida dela, no campo da história, no campo da memória e da constituição dos arquivos e centros de memória. Era isso que eu queria falar. E queria abrir para